Nesse vídeo você vai descobrir como reconhecer a voz da sua intuição no meio de tantos pensamentos, medos, dúvidas. Eu também vou te explicar a diferença entre intuição e paranoia e ainda quero te ensinar uma prática muito simples de fazer, mas super poderosa para você entender o que a sua intuição está te dizendo. Você já teve a sensação de que sabia alguma coisa antes mesmo de conseguir entender aquilo ou até de conseguir explicar? Talvez você tenha entrado em algum lugar e sentido que, ai, não quero ficar aqui. Talvez tenha conhecido uma pessoa e percebido que ela não era muito bem intencionada, ou aquilo que ela mostrava não era realmente aquilo. Ou talvez tenha sentido uma vontade enorme de seguir um caminho específico, mesmo sem ter todas as respostas se aquele era o melhor caminho para você. Você simplesmente sabia. Mas aí aparece uma dificuldade. Como saber se é realmente a sua intuição falando ou se é apenas medo, ansiedade, insegurança ou até paranoia? Porque a nossa mente, ela fala o tempo inteiro. Porque ela está ali prevendo cenários, né? Tentando imaginar o que vai acontecer, relembrando experiências antigas. Ela cria histórias, ela procura perigos, ela trabalha muito. E no meio de todo esse barulho, fica difícil realmente discernir sobre o que é um feeling, uma intuição, e o que é a mente falando. É por isso que, para falar sobre intuição, a gente precisa unir duas coisas que muita gente insiste em separar: mentalidade e espiritualidade. A espiritualidade, ela vai sempre falar sobre a conexão, sobre a percepção, sobre aquilo que você sente antes mesmo de conseguir explicar racionalmente, sobre a sua relação com o seu eu superior, com a sua consciência e com Deus, com a fonte, com uma inteligência maior ou com o universo, não importa como você queira chamar. Já a mentalidade vai ajudar você a entender o que acontece dentro da sua mente, vai ajudar a reconhecer os seus padrões, os seus medos, as suas crenças e as histórias que você repete. Uma coisa não precisa anular a outra. Na verdade, quanto mais autoconhecimento e entendimento da sua mente, mais fácil fica reconhecer aquilo que não vem da mente. Porque se você não conhece os seus próprios padrões, qualquer pensamento intenso pode parecer uma mensagem espiritual. Você começa a ser aquela pessoa que, ao sentir um medo de ser abandonada, já acredita que a sua intuição está te avisando que alguém vai embora. Você começa a ser aquela pessoa que, por ter vivido uma traição no passado, começa a interpretar qualquer mudança de comportamento do outro como um sinal do universo de que aquilo vai acontecer novamente. Se sente insegura com um novo projeto, que é natural, e começa a dizer para si mesma que sentiu espiritualmente que não deve dar continuidade. Mas isso normalmente não é intuição, né? Isso pode ser uma crença antiga tentando proteger você de sentir dor outra vez. E é aqui que entra uma diferença muito importante. A intuição, ela sempre costuma ser uma percepção simples e leve. Ela normalmente não conta histórias, sabe? Ela só vem como uma verdade absoluta, um sim, um não. E normalmente, quando você intui algo, você sente leveza. Já a paranoia, o medo, a ansiedade, né, aquilo que vem da mente, sempre vai criar histórias. Ai, eu vou ser traída, porque ele me olhou estranho, porque ele agiu estranho. Entende a diferença? A intuição, ela traz um sinal. É isso. A paranoia, o medo, constrói uma história inteira, né? Então a intuição, ela pode só te dizer, presta atenção nisso. Já a paranoia vai dizer: você precisa resolver isso agora, porque alguma coisa horrível está acontecendo, se lembra do que aconteceu já antes, né? E você começa a ficar presa nessa linha de raciocínio. E aí, como eu falei anteriormente, já outra diferença muito grande é que a intuição, por pior que seja o que ela vai te trazer, por pior que seja o que ela tá te falando, você sente aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu sempre instruo as minhas alunas e também pacientes a ter uma percepção de como o corpo reage a verdades absolutas, porque a intuição, ela é uma verdade absoluta. Independente do quão ruim seja o que ela vai te trazer, é aquilo e ponto. Ela está te mostrando. Então, o seu corpo, ao receber essa informação da intuição, ele se sente neutro.
ele se sente tranquilo, por pior que seja aquilo que vai ser trazido. Claro que logo depois vai haver uma racionalização daquilo que você sentiu, daquilo que você intuiu. Então, logo depois, provavelmente, você vai começar a racionalizar aquilo e criar as histórias. Mas de maneira imediata, assim que você recebe a intuição, normalmente você sente uma leveza. Eu sempre instruo as minhas alunas a fecharem os olhos e falarem para si uma verdade absoluta. Então, elas podem falar: o meu nome completo é tal, tal, tal. Quando eu faço isso, perceba como o corpo se sente. Ele se sente completamente neutro. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Agora, quando eu conto uma mentira para mim, meu nome é fulana de tal, e é uma mentira, eu sinto uma certa tensão, eu sinto uma coisa estranha, é diferente. Esse exercício é um primeiro exercício que eu já quero deixar aqui para você, porque ele vai te auxiliar e muito a ter clareza dessa verdade que chega até você, porque o seu corpo ele é muito sábio. É através dessa sensação corporal que você vai ter mais clareza do que é a intuição e do que é o seu medo ou a sua mente. E existe uma coisa muito importante aqui. Nem sempre, principalmente quando você começa a despertar mais a clareza intuitiva, você vai conseguir identificar na mesma hora se é intuição ou medo. Então, às vezes, o melhor que você pode fazer é não tomar uma decisão no auge dessa emoção. Você pode perceber o sinal, anotar, respirar, esperar o seu corpo se regular e observar novamente. Porque a intuição, ela não precisa ser obedecida de forma impulsiva. Ela pode ser investigada com consciência, né? Então imagine que você recebe uma proposta de trabalho e uma sensação desconfortável aparece. Você pode pensar: minha intuição está dizendo que não é para eu aceitar. Mas antes de decidir, você pode se perguntar: o que exatamente me deixou desconfortável? Existe algum fato concreto nessa situação? Essa sensação se parece com algum medo antigo? Quando eu me acalmo, essa percepção continua? Perceba que essas perguntas, elas não anulam a sua conexão espiritual, mas elas protegem você de confundir espiritualidade com impulso. Porque uma espiritualidade consciente não pede que você abandone o seu discernimento. Ela pede presença. E talvez ouvir a intuição tenha muito menos a ver com receber mensagens extraordinárias e muito mais a ver com aprender a fazer silêncio suficiente para perceber aquilo que já está sendo percebido pelo seu corpo. O problema é que muita gente quer ouvir a intuição, mas vive em estado de alerta o tempo inteiro. Consome informação o dia inteiro, pede opinião para todo mundo, faz uma pergunta e antes de sentir a resposta já procura um sinal, tira uma carta no tarô, uma mensagem, um vídeo ou alguém que diga aquilo que ela precisa fazer. Só que quanto mais vozes você coloca no caminho, mais difícil fica ouvir a sua voz interior. É por isso que eu sempre digo: ouvir intuição exige prática. Não porque ela tenha desaparecido, mas porque você talvez tenha se acostumado a ignorá-la ou até a misturar ela com todas essas outras vozes que existem ao seu redor e tomam conta de você. E aí hoje eu quero te propor um exercício que eu amo e é uma prática que eu uso muito na minha vida, no meu dia a dia. Eu chamo essa prática de pêndulo humano, tá? É um nome meio feio, mas eu não sei outro nome para ela. Ela não serve para prever o futuro, nem para tomar decisões médicas, decisões financeiras, né? Ou até tomar lugar de uma avaliação consciente. Mas a proposta é usar o movimento e a sabedoria do corpo como uma forma de observar respostas sutis, aumentar a presença e perceber como você reage diante de determinadas afirmações. O que você vai fazer? Primeiro você vai se colocar em pé em um ambiente tranquilo. Deixe os seus pés paralelos, mais ou menos na largura do quadril. Relaxe o corpo, solte os braços, né? Relaxe ali todo o seu corpo. Respire algumas vezes e permita que o seu corpo fique confortável. Então você vai fechar os olhos e vai pedir para o corpo: corpo, me mostre o seu sim. Fique em silêncio.
Não tente movimentar o corpo, não tente escolher para qual lado o seu corpo deve ir, apenas observe. Talvez o seu corpo vai se inclinar levemente para frente. Talvez ele vá para um lado, esquerdo ou direito, mas algum movimento ele vai fazer. E aí você vai entender que essa é a forma do seu corpo falar sim. Depois, você vai voltar para o centro e vai pedir a mesma coisa, mas vai pedir para ele te mostrar como que é o não e vai observar para que lado ele vai. No meu caso, o sim é sempre para frente, o não é sempre para trás. Depois que você já entendeu como seu corpo responde, você vai fazer uma pergunta simples, mas que a resposta você já conhece, você já tem certeza. O meu nome é. Aí você vai dizer o seu nome verdadeiro e observa a resposta. Depois você pode falar um nome errado, né? E percebe se ele respondeu certo novamente. A intenção aqui não é provar que existe uma força invisível que está movimentando seu corpo. É perceber que existe um eu divino, um eu superior, que está sempre disposto a te dar respostas, e essas respostas chegam primeiramente através do seu corpo, tá? E aí, depois disso, que o seu corpo já está respondendo certo, você já entende como seu corpo fala com você quando você faz essa prática, você pode então fazer alguma pergunta sobre a sua vida, sobre os caminhos que você quer seguir, sobre escolhas que você precisa fazer, sempre lembrando de ser consciente. Não pegando essa resposta como uma verdade absoluta, mas entendendo, bom, meu corpo me diz isso, a minha sabedoria interna me diz isso, então agora eu vou avaliar toda essa situação. Espiritualidade que faz bem de verdade é a espiritualidade consciente. Eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido muita coisa aí, possa ter iluminado aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo sobre neurociência da manifestação, espiritualidade e autoconhecimento, para que a gente possa manifestar uma vida cada vez mais feliz. Até o próximo vídeo.